Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, o podcast dessa semana. Gente, hoje eu tenho uma convidada super especial. Eu não vou falar para vocês ainda quem é e o que ela é, tá bom? Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga. Quero mostrar alguns livros para vocês que eu escrevi. Tenho aqui um livro sobre depressão. Depressão aconteceu comigo, uma história da minha vida, uma história de fé. Como eu venci a depressão através da minha fé em Deus. Tá? Uma experiência de vida. Depois eu escrevi alguns livros para crianças, por ser pedagoga. Livros que ajudam as crianças, como A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, para ajudar crianças que estão com aquele probleminha, né? Aquela fase de que não querem ir para a escola. Esse aqui também, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, também um livro muito bom para ajudar crianças que estão sofrendo bullying na escola. E recentemente lancei 2 livros infantis, A Minha Gatinha Marie, que é a historinha da minha filha com a gatinha dela, e Pedro, o Menino do Coração Nordestino, um menino aqui de Bauru, uma história real, uma história muito boa, um livro didático para crianças na escola. Bom, estamos falando, né, aqui da cidade de Bauru, diretamente dos estúdios da Brothers TV. Esse é o nosso podcast Elas por Elas, e eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha convidada de hoje, a Jennifer. Eu não a conhecia pessoalmente, só a acompanhava nas redes sociais. É uma mulher de Deus, uma mulher cristã, que tem um conteúdo muito bom, um testemunho de vida, uma história inspiradora para todas as mulheres. E eu vou apresentar ela para vocês. Antes de eu mostrar a Jennifer, escutem um pouquinho da história da Jennifer. Nós vamos conhecer a história dessa mulher inspiradora que eu falei para vocês, que é uma mulher que encontrou na sua trajetória uma missão de curar e transformar vidas. Ela é casada há 15 anos, ela é mãe do Matheus, que tem 14, e do pequeno Miguel, de 2 anos. Ela é sexóloga e ela acredita que o seu trabalho vai muito além da profissão. É um chamado que Deus entregou na vida dela, nas mãos dela. A Jennifer enfrentou grandes desafios. Ela vai contar tudo para vocês hoje. Desde muito jovem, aos 17 anos, ela engravidou, se casou, interrompeu seus estudos e se viu da noite para o dia como mãe, esposa, carregando com si uns traumas da sua infância, que ela também vai contar para vocês. Essas feridas, esses traumas que ela trouxe da infância geraram muitas dificuldades em seu casamento, levando conflitos e eventualmente até a traições que marcaram a Jennifer profundamente. Por anos, ela viveu nesse sofrimento, até que um dia ela decidiu se posicionar. A Jennifer buscou a cura, primeiramente através de Deus, né, mas através da terapia, encontrando forças para perdoar a si mesma e perdoar aquele que lhe causou tanta dor. Foi um processo longo, doloroso, mas ao final ela se redescobriu e decidiu que a sua história poderia ser uma fonte de cura para outras mulheres. Apaixonada pela área de sexologia, ela começou a estudar e hoje a Jennifer é um instrumento de Deus, ajudando mulheres e casais a encontrarem equilíbrio e propósito em suas vidas. Ela se define como uma mulher curada para curar. A sua história é um exemplo de resiliência e de transformação. Então é com muita alegria que eu apresento para vocês a Jennifer. Jennifer, Olá. muito bom ter você aqui hoje comigo. Se apresenta, fala oi aí para todo mundo que está te assistindo e agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. O agradecimento eu que tenho que fazer, né? Para mim é uma honra gigantesca estar aqui, podendo contar a minha história para você e para milhares de mulheres, né, que estarão assistindo, Com certeza. que estão assistindo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, Com certeza. né? Porque a minha oração desde sempre é: Senhor, que o Senhor coloque no meu caminho as pessoas certas, as pessoas necessárias que farão com que o meu propósito avance cada vez Amém, mais. amém. E cá estou eu. Tá vendo só? Deus coloca também na minha vida, né? Nos meus caminhos, pessoas assim como você que precisam contar a sua história, porque o intuito desse podcast é exatamente isso, Sim. né? De contar histórias, de ajudar pessoas nos seus empreendimentos, mas primeiramente transformar vidas. Sim. E a sua história me impactou e eu falei assim, nossa, a história da Jennifer tem que chegar a muitas mulheres. Eu estou escrevendo um livro com 30 histórias de 30 mulheres, eu te contei. Sim. E a maioria delas tem histórias parecidas com a sua. Então, eu vejo quantas mulheres têm sofrido no mundo de hoje com
traumas, com abusos, como que você passou, né? Você vai contar hoje pra gente. O pessoal tá assistindo, não sabe, né? Que traumas foram esses, né? Sim. E eu quero que você conte, então, hoje tudo pra gente. Eu agradeço a Deus pela sua vida e por essa coragem que você tem de abrir a boca e contar pro mundo, porque eu imagino que no começo não devia ser fácil. Não, Mas não hoje, foi. como você é uma mulher curada, você vê tudo que você passou como você disse, um testemunho, né, para ajudar e curar outras mulheres. Sim. Que bom, Jennifer. Bom, eu quero primeiramente te perguntar então o que te motivou, né, a seguir primeiro essa área, né, de sexologia. Sim. E como que foi o início dessa jornada profissional para você? Bom, deixa eu me apresentar, Sim, né? sim. Sou Jennifer Tiepo, sou sexóloga cristã, sou terapeuta de sexual, sou psicanalista e sou apaixonada por esse tema, pela sexologia, né? Igual eu falei para você mais cedo, falar sobre sexologia para mim vai muito além do profissional. Com certeza. É realmente assim cumprir o chamado de Deus na minha vida. É uma missão, né? É uma missão, é uma missão. E eu posso dizer que hoje eu entendo muitas coisas que eu precisei passar para que hoje eu pudesse ter a experiência necessária, né, para ter aquela autoridade necessária para poder alcançar outras mulheres. Eu digo que eu sou uma improvável. Eu poderia estar em outros lugares, fazendo outras coisas, não estando nesse chamado, mas Deus, desde sempre, teve um propósito para a minha vida, já havia escrito a minha história. Amém. E hoje eu entendo. Então, eu sou casada, né? Sou casada há 15 anos. Estou com meu marido há 17 anos. E como que tudo aconteceu, né? O porquê. Antes de eu falar, né? O porquê eu entrei nessa área. Sim. Eu vou contar a minha história. Isso. Porque é de lá que vem todas as coisas, né? Bom, tudo começou, né, quando eu tinha apenas 2 anos, os meus pais se separaram e eu cresci ali naquele lar já desestruturado, sem a presença paterna. Minha mãe, né, ela precisou trabalhar muito, muito cedo. Então, assim, somos em 3 irmãs. Eu sou a do meio. Então, nós vivíamos ali uma cuidando da outra, enfim. E aos 13 anos, aos 12 anos de idade, começou aos 12, eu fui abusada sexualmente. Né? Era uma pessoa muito próxima, como sempre, né? Sempre é. Os abusadores é sempre as pessoas que estão muito próximas. Sim. Porque a criança tem uma certa confiança naquela sim, pessoa, né? Sim, exatamente. Então, era uma pessoa que morava sobre o mesmo teto que eu. Uau. E que entrou ali na minha brincadeira de criança e tirou a minha inocência. Nossa. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com a sexualidade. Né? Porque eu nunca tive uma educação sexual, né? Porque por conta dessa questão de não ter a figura paterna, da minha mãe sempre estar trabalhando, então nós ficávamos com a minha avó, enfim, então nós nunca tivemos assim esse acompanhamento. Então, e quando eu tive esse primeiro contato através de um abuso, já instalou aquele trauma. Então, para mim, o sexo, a sexualidade era uma coisa terrível. Com certeza. Horrorosa. E aos 13 anos, foi dos 12 aos 13, assim, foi muito difícil, foi para a delegacia da mulher, foram 10 anos de processo, Uau. Até que, graças a Deus, foi comprovado, a pessoa foi, pegou lá, né, os dias, né, foi condenado, então foi comprovado, mas nesse processo foi muito sofrimento. Imagino. Então, assim, aos 15 anos eu conheci o meu marido, e nós começamos ali, né? Primeiro com uma amizade. Foi meu primeiro e único namorado. Nunca tinha me relacionado. Aos 17 anos, eu acabei engravidando justamente por conta dessa falta de educação sexual. Porque, por mais que falem assim, não, hoje em dia tem tanta coisa que você pode procurar, mas nada se compara àquele acompanhamento de uma mãe e de um pai ali dentro de casa. Verdade. Né? Porque nós temos a oportunidade e a responsabilidade como pais de ensinar os nossos filhos. Porque, infelizmente, eles vão aprender de forma errada na rua ou, infelizmente, assim como aconteceu comigo, eles vão aprender através de um abuso sexual. Nossa. E isso, quando acontece, vira do avesso a vida completamente, né? Então, aos 17 anos, eu acabei engravidando, casei e me vi, assim, do dia para a noite,
Mãe, casada, dentro de uma Com casa. 17 anos. 17 anos, precisei largar os estudos no segundo ano do colegial. E eu fiquei totalmente perdida. Imagino. Eu olhei assim para o espelho, eu lembro muito bem que eu olhei no espelho, eu falei, quem sou eu? Uau. Quem sou eu? Eu não sei. Totalmente perdida, sem uma direção. E por conta, né, dessa falta de acompanhamento, né? Então, assim, e pela questão do trauma, porque eu trouxe toda aquela Com bagagem para o certeza. casamento. Não teve nenhum tratamento na época, Não né? tive. Então, assim, foi bem A difícil. sua mãe ficou sabendo tudo na Sim, época? sim, ficou sabendo. Assim, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha Ela mãe. te apoiou. Me apoiou, Que porque bom. assim, ela sempre segurou na minha mão. Então, bom. assim, eu falo que eu e a minha mãe, nós passamos juntas todo o processo, porque infelizmente até pessoas de dentro da minha casa, de dentro da minha família, olhou para mim e falou: "Mas ela está mentindo", Sim, sim. né? Então, isso infelizmente acontece Acontece muito. todos os dias. Todos os dias, muito. Mas a minha mãe, desde o princípio que eu falei o que estava acontecendo para ela segurou na minha mão e ela falou: "Não, nós vamos juntas". Que bom. E passamos juntas por isso. Então, assim, isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença, sabe? Para minha cura. Eu creio que hoje eu vejo, né, que a minha cura começou realmente ali. Sim. Talvez se minha mãe tivesse virado as costas e falado não, Você ia se sentir culpada. eu ia me sentir culpada. né? Já me sentia, né? Sim. Porque a culpa é É automática. automático. A pessoa abusada, ela sempre leva lá dentro dela, olha, se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse falado de uma outra forma. Então, assim, você sempre vai se sentir culpada. Então, assim, ali, a partir do momento que minha mãe segurou na minha mão e falou, não, nós vamos passar juntas, e passamos juntas durante esses 10 anos, e mesmo eu depois de casada, né, que correu todo o Sim, processo, sim. então mesmo depois de casada, minha mãe sempre ao meu lado. Que bom. Então, assim, ela foi, assim, uma peça fundamental Muito para bom. mim. E ali, a partir desse momento, começou o processo de cura, Uhum. né? Mas foi um processo, né? Queria muito eu estalar o dedo, nossa, tudo flores, né? Mas não é assim que acontece. Então, e por conta desse trauma dentro do casamento, né, a questão do sexo para mim era terrível, terrível, porque eu me bloqueava, eu não sabia nada, eu não sabia o que era prazer, eu não sabia nada, porque automaticamente quando eu pensava em sexo, automaticamente era vinha a lembrança, o trauma, né? Então eu não conseguia. E nós sabemos, né, que quando um casal ele não está alinhado na área sexual, as brechas entram, Com certeza. né? A própria Bíblia diz isso, né? Então, as brechas entram, Satanás ele entra e foi assim que aconteceu. Então, assim, um abismo puxa o outro. E foi onde entraram as questões de traições. Então, assim, foram traumas atrás de traumas, né? Então, assim, foram muitos anos com esses traumas. Era brigas constantes, muitas brigas, assim, a gente não se entendia, sabe? Porque eu com 17 anos, meu marido com 21 anos. Nossa, então, assim, dois dois jovenzinhos que caiu ali de paraquedas no casamento, Sim. com um filho já. Aí tinha toda a questão financeira também, questão sexual. Então, assim, foi bem complicado. Hoje nós falamos, né, que nós somos, ao todo, nós estamos há 17 anos juntos. Olha, mas nós brincamos, assim, que realmente casados mesmo, temos aí uns 11 anos. Olha só. Né, Foi quando tudo começou a melhorar. Que foi quando tudo começou a melhorar. Né? Então, assim, e por conta desses traumas, muitas brigas, se ele estava no quarto, eu ia para a sala, então a gente não se entendia. Não tinha ajuste nenhum. E foi quando, assim, chegou um momento em que nós falamos assim, não quero, vamos nos separar. E assim, o nosso filho mais velho, o Matheus, ele já tinha ali... 14 anos ele tem agora. Hoje ele tem 14, agora em dezembro completa 15. Ó, que benção. E ele falou assim para mim, nós não tínhamos nada, mas nós sentamos para falar o que você vai ficar com o quê, porque não dá, vamos nos divorciar. O Matheus ali já tinha 5 para 6 anos. E em fevereiro, 16 de fevereiro de 2016, nós descobrimos uma doença no Matheus. Uau. Descobrimos uma doença no rim, chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome rara, né? Porque tem a nefrite, né? Que é um pouco mais comum, mas só que essa é um pouco mais rara. E ele começou ali, dia 16 de fevereiro de 2016, ele começou a inchar. Começou a inchar e nós levamos ele no PA da Unimed, inclusive a pediatra dele que estava de plantão, doutora Érica.
E ela viu ele assim, mas aí passou um remédio, porque até então a gente não sabia o que, que era. Passou um remédio, isso foi na sexta-noite. No domingo ele estava mais inchado ainda. E na segunda-feira de manhã, nós fomos para o consultório médico, e ele todo inchado. Nossa. Fez os exames. Aos 6 anos de idade, o colesterol do Matheus chegou a 600. Que perigo. Um perigo. Aí chegamos, né, no consultório da doutora Érica. Ela já correu, já passou um ultrassom para ele fazer abdominal, né, porque ele estava todo inchadinho, Nossa. bem inchado mesmo. Fomos fazer o ultrassom, ele fez, aí até o médico colocou assim um aparelho e falou assim, nossa, está cheio de líquido. Uau. O abdômen dele, o corpinho Uhum. está cheio de líquido, e isso é muito perigoso, porque esse líquido pode inflamar Sim. e dar uma infecção generalizada. Uhum. De lá nós voltamos para o consultório, e ela conseguiu uma consulta com o Dr. Bruno Nogueira, Olha. que ele é um nefrologista É aqui de Bauru. Ele é especialista. especialista. Ele é assim, Deus colocou nas nossas vidas, Que porque bom. ele fez total diferença. Olha. Fez total diferença. E nós fomos para lá, era 6 horas da tarde, e assim, a agenda dele é lotada, né? Então, assim, e a doutora Érica ligou para ele e falou assim, olha, precisa, é urgente. Às 6 horas nós fomos lá no consultório. Ele olhou para o Matheus e falou, vamos internar. Aí foi onde ele explicou. É uma síndrome nefrótica, os rins dele trabalham ao contrário. Nossa. Então, ao invés de segurar todas as proteínas, as coisas boas para o corpo, ele libera todas as coisas boas na urina e joga para o sangue todas as impurezas, que é o Caramba. colesterol, aquele monte de coisa, né? E ele, inchado, ficou internado, né? Então, assim, aquele ano de 2016 foi um ano, assim, terrível. Quando vocês iam se separar, aconteceu Sim, tudo isso. Sim. E nós, assim, naquela correria do Matheus. Até esquecer. Não, mas da a gente separação. continuava brigando. Continuava brigando. Continuava brigando, porque nós sempre fomos da igreja, né? Então, assim, hoje eu vejo, né, que nós precisamos realmente nos posicionar, falar, não, eu sou cristã. Exatamente. Porque nós estávamos na igreja, vestíamos aquela capa, ia para a igreja, quem olhava para nós falava, nossa, que casal abençoado, né, com um filho lindo. Mas dentro de casa era uma guerra. Não viviam, né? O evangelho. Não viviam. E ali, Matheus ficou internado. Então, assim, naquele ano de 2016, eu vivi mais no hospital com a internação, porque tinha muitas descompensações, do que em casa. Nossa. E as questões financeiras, porque aí eu precisei sair do meu trabalho, do meu serviço para cuidar do Matheus. Aí foi virando aquela loucura, né? E em julho de 2016, num domingo, foi assim a gota final. O Matheus foi num domingo, ele acordou, ele já estava internado há uns 4 dias. Ele não comia, Tadinho. não comia nada, assim, ele estava praticamente assim desfalecido na maca. Nós falávamos com ele malemar assim virava o olhinho, né? Então assim, e tomando muito remédio, corticoide, ele tomou a dose máxima de corticoide, 60 miligramas por dia, fora outros remédios de alto custo que eu precisei pegar no hospital estadual. E naquele dia começou a dar trombose no bracinho dele, no bracinho direito, começou a dar trombose, porque isso era uma das consequências dessa síndrome. E naquele domingo, nós ligamos para o Dr. Bruno e ele passou o dia todo com a gente, o dia todo lá no hospital. E chegou no final do dia, ele chegou assim, olhou para mim, para meu marido e falou assim, olha, o que eu, como médico, o que estava ao meu alcance, eu já fiz. Nossa. Agora é com o Matheus. Uau. E nós olhávamos o Matheus, naquela situação, ele passou o dia inteiro, e remédio, não tinha reação nenhuma. Nenhuma. Aí o doutor Bruno passou num domingo, passou o dia todo com a gente, eram umas 9, quase 10 horas da noite, ele foi embora, deixou lá todas as prescrições, né? Fiquei fazendo a compressa, porque o médico vascular não tinha de plantão no domingo, então tinha marcado para segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu fiquei ali, né? Aí meu marido, ele falou assim, olha, vamos orar, né, para que Deus possa mudar essa situação. E eu lembro muito bem, né, que eu falei assim para ele, eu falei, olha, eu não tenho mais fé.
Nossa. Eu não tenho mais fé, porque os que os meus olhos estavam vendo era um cenário totalmente improvável. Imagino. E ele falou assim, não, eu tenho fé por nós dois. Olha, que bom. Então, ali ele orou e foi embora. Uhum. E minha mãe tinha deixado um fone de ouvido e era umas 2h da manhã, porque você sabe como que é o hospital, né? Você não dorme. Sim. É entrando enfermeira toda hora no quarto. E naquele dia, naquela madrugada, eu coloquei um fone de ouvido em mim e um fone de ouvido no Mateus. E coloquei um hino, acho que do Rafael Araújo, que fala Jesus, Jesus, Deus de milagres. Sim. E ali eu comecei a orar, mesmo sem fé, sabe? Mesmo sem... Tinha um pinguinho. Um grão de mostarda. O grão de mostarda. E quando eu comecei, né? Sim. Basta. E quando eu comecei a orar, foi assim, essa foi uma das experiências espirituais que eu tive mais fortes na minha vida, que marcou assim completamente. E às 2h30 da manhã, eu orando, quando eu comecei a orar, o espírito da morte entrou no quarto. Uau. Entrou no quarto e assim, sabe em filme de terror, quando fica gelado, vem aquela fumacinha. Você assim, sentiu isso? Eu senti isso e entrou no quarto. Aqui nas minhas costas, assim, eu senti um peso muito grande que me empurrava, sabe? E eu ali orando e passando mal. E foi tão espiritual que eu acho que ali demorou, essa experiência acho que durou mais de 1h. Uau. Nessa mais de 1h não entrou ninguém no quarto. Nossa. Nenhuma enfermeira entrou no quarto. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo falou assim para mim, entrega o Mateus. Nossa. Quando eu escutei aquilo, nossa. Que difícil. Meu coração se estremeceu. Eu me estremeci inteira. Imagino. E eu falava porque eu tinha certeza que a partir do momento que eu terminasse a oração, Deus ia levar. Sim. Deus ia levar porque aquilo era o que os meus olhos carnais estavam vendo. E o espírito da morte ali, sabe? Aquela aflição, aquele peso nas costas. E eu escutando, entrega o Mateus. Então, assim, depois de muita luta, sabe? Depois de muito lutar, assim, pedir misericórdia, eu falei, Deus, amém. E eu fiz a oração de entrega. Nossa. Fiz a oração de entrega para o Mateus. E eu falei, Deus, o Mateus é teu, não é meu. Então, que seja feita a sua vontade. Eu gostaria muito, né, que o Senhor deixasse ele aqui, para a gente poder fazer diferente as coisas, né? Mas eu te entrego. Quando eu terminei a oração, fez assim, ó. Passou tudo. Passou tudo. Aquele peso que eu estava nas costas saiu. Uau. Aquela atmosfera saiu. Nossa. Totalmente. E ali eu descansei, sabe? Fiquei mais em paz. E às 6h da manhã estava marcado o exame, né? Para ver a questão da trombose do bracinho dele. 5h30 da manhã, o Mateus estava sentado na cama, pedindo coisa para comer. Coisas que já fazia dias que ele não estava. Mãe, tô com fome. Mamãe, tô com fome. A enfermeira chegou para levar, fomos lá fazer o exame. O médico falou, mãe, pode ficar tranquila, as veias dele estão limpinhas, ele não tem trombose. Então, ali, foi o processo. Glórias a Deus. Aí, chegou na hora do almoço, nessa segunda-feira, né, horário de visita. Meu marido veio, minha mãe veio também. Então, minha mãe entrou para ficar com o Mateus e eu saí um pouquinho. E ali na recepção da Unimed, nós sentamos, eu e meu marido, nós sentamos, e eu fui contar para ele a experiência que eu havia tido naquela madrugada. E eu contando para ele, e ele falou assim, mas que horário que foi? Eu falei, foi lá para umas 2h30 da manhã. Aí ele falou assim para mim, às 2h30 da manhã, eu estava no chão da sala, fazendo a oração de entrega para o Mateus, porque Deus falou para mim que era para entregar ele. Vocês dois. Os dois. Nossa, até arrepia. Os dois. Uau. E ali, na recepção, nós entendemos que existem situações na vida que não vêm para a morte. É verdade. Vêm para a vida. E nós ali, na recepção ali daquele hospital, marcou muito a nossa vida. Nós falamos assim, você entendeu? Aí ele falou, eu entendi. Aí eu falei, então eu também entendi. Não precisa falar mais nada. Aí nós ali, ele falou todas as coisas que estavam ali, né, incomodando ele de todos aqueles anos. Eu falei muita coisa também.
Eu perdoei ele de todas as coisas, ele me perdoou. E a partir dali nós zeramos. Graças a Deus. Nós zeramos, nós falamos, olha, vamos fazer diferente? Você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu te amo. Falei, então, a partir de agora, nós vamos fazer totalmente diferente. E a partir dali, o Matheus, no dia seguinte, na terça-feira, o Matheus teve alta. Nossa. Então, assim, e a cada... Milagre. Milagre, foi um milagre, foi um milagre. Porque, assim, o próprio doutor Bruno fala, não sabemos de onde que veio. Sim. Porque veio do nada Sim. e foi embora do nada. Uau. Então, assim, a cada mês que ele ia sendo acompanhado pelo Dr. Bruno, foi melhorando e diminuindo a dose, chegou ao ponto que ele não teve nada. Nossa. E ele passa agora todos os anos, né? Sim. Inclusive, acho que no final de agosto, 28 de agosto, ele foi com o Dr. Bruno, né? Que é anualmente agora ele faz o tudo zeradinho, tudo bem. Nossa, que bom. Sabe? Então foi a partir desse momento que eu precisei, assim, me posicionar como mulher também. E foi onde eu já vendia lingerie naquela época, né? Porque como eu tinha saído do emprego, né, para cuidar do Matheus, então eu falei, para eu não ficar sem renda, eu vou vender algumas lingeries. E muitas mulheres chegavam em mim, sabe, pedindo aquele conselho, pedindo aquelas coisas. Eu falava, mas eu não sei nem para mim. E eu vou falar para as mulheres. E foi a partir do momento que eu sentei com a minha pastora, um beijo, pastora Andréia. Eu sentei com a minha pastora na época, e ela conversando comigo, né? E ela falou assim, mas você se conhece? Você? Quem é você? Se olha no espelho, quem que é você? E eu olhei no espelho e falei, eu não sei. Sim. Eu sou a esposa do Leandro, eu sou a mãe do Matheus, mas quem realmente é a Jennifer? Sim. E ela perguntou assim para mim, ela falou, mas e em relação ao casal, na intimidade, como que está? E ela foi começando a fazer umas perguntas para mim, que eu falava, eu não sei. Uau. O que é isso? Não sei, eu realmente não sabia nada. E foi a partir desse momento, né, que eu falei, não, agora que eu me posicionei para cuidar do meu casamento, né, agora que nós vamos fazer dar certo, então eu preciso também tomar uma atitude. Sim. Porque até então eu estava com todos os traumas ainda, todos os bloqueios. Sim. E foi onde ali eu comecei a pesquisar alguns cursos, enfim, e comecei a fazer primeiramente a psicanálise, né? Gostei muito, me apaixonei, sabe, para entender. E foi assim, todos esses cursos foi primeiro a cura para mim. Nossa. Porque aí eu fui fazer a terapia, né, com a psicóloga. Sim. Então, assim, ela foi me direcionando, sabe? Eu fui realmente me redescobrindo como mulher. Fui, assim, deixando todos os traumas, sabe? Busquei muito em Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu não aceito mais ser essa mulher cheia de traumas. Sim. Eu quero viver, eu não quero ter o mesmo casamento que os meus pais tiveram. Sim, verdade. Não quero. Estava repetindo, né? Sim, eu estava repetindo. E pior, né? Pior, exatamente. Então, eu falei, eu não aceito isso na minha vida. E comecei a me posicionar mesmo, né? Como espiritualmente, em buscar ajuda, né? Porque antes tinha muito desse preconceito, né? Nós que somos cristãs, nós não podemos fazer terapia. É verdade. Porque é tudo Deus. Deus pode todas as coisas. Pode. Mas Ele deixou homens aqui na Terra para nos ajudar. Com certeza. Então, ali foi o primeiro passo, né? Então, eu fiz terapia, foi muito bom, assim, sabe? Eu descobri coisas, assim, maravilhosas sobre mim. E foi onde eu entrei no curso de psicanálise. E as meninas, porque aí eu estava trabalhando com a questão, né, da lingerie, depois eu introduzi os produtos íntimos, né? Então, as mulheres, mas como que usa isso, como que usa aquilo, sabe? Eu pesquisava, eu fui aprendendo nas vendas. Mas aí chegou um momento que eu falava, não, eu preciso de algo mais específico, né? Para ajudá-las, exatamente. E foi onde eu entrei no curso de sexologia. Entendi. Entrei, fiz especialização em sexualidade. Respondendo a minha pergunta, né? E foi onde eu entrei no curso de sexologia. Me apaixonei. E eu falei, é isso. Então, hoje eu vejo, sabe, que todas as coisas foram necessárias para que hoje eu pudesse falar, é isso. Então, e quando eu entrei no curso de sexologia, eu falei assim, a cura foi primeiro para mim. Com certeza. Foi primeiro para mim. Para poder ajudar outras, né? Sim, sim. Ser transformada para poder transformar. Sim, exatamente. Uau, então, foi assim que começou toda esse início da sua jornada profissional, né? Sim, profissional. E
espiritual, emocional, tudo, né? Completo, Tudo, completo. Em todas as áreas da minha vida. Deus veio assim para curar em tudo. Nossa, que Em benção. tudo. Bom, uau, muita coisa. Não esperava essa introdução. Foi aquilo que eu te falei. Foi Nossa, só um resuminho. Fiquei até emocionada. E você falou aí que você foi mãe, né, aos 17 anos. Sim. Isso deve ter sido muito difícil, essa responsabilidade de um casamento, da maternidade. Depois, quando foi que veio o segundo filho? Depois disso, né? Aí Sim. vocês já estavam bem, já estavam curados. Como que foi? Conta pra gente. O Miguelzinho É o Miguel. Ele é o nosso presente. É a alegria da casa. Nossa, imagino. Ele Veio é. a cerejinha do bolo. Sim, foi. Porque, assim, o Matheus, logo que nós descobrimos essa doença dele, né? Que ele tinha, aos 6 anos, ele começou a pedir irmão. Ah, sim. Ele começava, mesmo com toda aquela questão, e ele pedia todos os dias. Todos os dias. E naquilo, né, de hospital e tudo mais, então eu falava, não, filho, vamos esperar, não está na hora. E eu sempre falava assim, não, quando você fizer 10 anos, a mamãe pensa em te dar um irmãozinho. Aí chegou os 10 anos. Chegou os 10 anos. Prometeu, tem que cumprir. Chegou os 10 anos e ele... E aí, mamãe? E chegava na igreja, ele pedia para todos, ora para minha mãe. Ai, meu filho fez a mesma coisa. Meu filho mais velho. Ele ora para minha mãe me dar um irmãozinho. Ai, ele desenhava, sabe? Nossa, era todo santo dia ele pedia. Ele jogava, porque antes eu tomava pílula anticoncepcional, umas 3 cartelas. Eu já via jogar, ele tirava, jogava tudo assim, sabe? Só. Então, assim, aí chegou aos 10, só que aí aos 10 ele ainda não estava 100% curado, né? Aí eu falava, não, filho, aos 12 anos... Aí eu pulei mais 2 anos, né? Falei, não, aos 12 anos a mamãe te dá. E nesse tempo foi onde ele começou a diminuir, até chegar ao ponto que não teve mais nada. Sim. E nós ali já estávamos, né, com um casamento totalmente restaurado, né? Nós já estávamos vivendo muito bem, né? Graças a Deus, tanto espiritualmente como casal, né? Porque aí eu comecei na sexologia também, eu tive a educação sexual que eu não tive lá no começo, então eu entendi muitas coisas, né? E aos 12 anos, sentei eu e meu marido e falou assim, olha, se não for agora, não vai ser mais. Então, assim, foi tudo muito... O Miguel foi muito planejado. Foi muito planejado, sabe? Nós nos planejamos. E foi muito rápido também. Parei com a medicação e um mês, no outro mês já estava grávida. Nossa, então, assim, de Deus era de Deus. Era de Deus. Que bênção. E hoje, nossa, eles são um grude. Um grude. Nossa, o Miguel ama o Matheus, sabe? O Matheus fala que o Miguel é o presente de Deus na vida dele. É a alegria dele. Me ajuda muito, muito. Então, assim, foi uma bênção. Nossa. E veio no tempo certo mesmo. No tempo certo, com certeza. E você falou que você foi curada para curar, né? Sim. O que significa para você, então, essa palavra, né? Essas duas palavras, ser curada para curar. Como que essa ideia se reflete, né, no seu trabalho com mulheres e com casais? Explica pra gente. Então, curada para curar, para mim, é realmente o propósito da minha vida. Não tem uma frase que defina melhor. Porque, assim, quando eu falei para Deus, assim, e foram muitas confirmações, né? Porque eu já trabalhava, né, na parte profissional, mas ainda não havia... Você já havia começado a trabalhar como sexóloga. Isso, como terapeuta. Atendimentos de disfunções sexuais, né? Mas aí Deus começou a fazer alguns direcionamentos, né, para que nós fôssemos para essa área, para que eu fosse para essa área de cura e libertação para dentro da igreja. Entendi. E assim, no começo você falou, né, que no começo foi bem desafiador, Imagina. Muito, porque hoje em dia é óbvio que nós assim estamos num nível assim onde tem um pouco mais de liberdade, mas ainda tem muita resistência, muito preconceito, principalmente no meio cristão, né? Porque assim, para a gente poder tirar da mente, né, de que o sexo é, sim, um presente que Deus deixou para ser vivido no casamento. No casamento, né? No casamento, exatamente. Que é algo puro, que é algo lindo, sabe? Que precisa sentir o prazer do homem e da mulher, sabe? Então, assim, o que eu fui percebendo? Que nos meus atendimentos, muitas mulheres chegavam em mim justamente com esse tabu. Entendi. Entendeu? Aí eu perguntava para ela, o que sexo significa para você?
Como se fosse um pecado, Um né? pecado, uma obrigação. Sim. Ah, eu faço sexo com meu marido porque para cumprir ali aquela tabela. Sim. Então, assim, muitas mulheres... Sabe aquela historinha da dor de cabeça? Aham. Eu sempre falo que a mulher que dá história, que dá essa desculpa, né, da dor de cabeça, é uma mulher que não tem prazer na relação É sexual. verdade. Porque quando a mulher, ela tem o prazer na relação sexual, ela não nega. Isso é fato. Uhum. Então, e essas mulheres começaram a chegar procurar. a mim, porque assim, como já sabiam que eu era cristã, como já sabia da minha história de vida no casamento de restauração, essas mulheres começaram a chegar em mim. E assim, e que nem eu falei para você no começo, a minha oração, quando Deus começou a confirmar, olha, eu te quero aqui, Aham. eu falava, tá bom, Deus, então que o Senhor coloque na minha vida as pessoas certas, as pessoas que precisam, Sim. para que o propósito seja realizado não para a minha glória, né, mas para que o seu nome seja engrandecido. E a maioria das mulheres que eu atendo, que vêm, são mulheres que passaram exatamente por do que eu passei. Nossa. Abuso sexual, abuso psicológico, Uau. traições, sabe? Então, assim, então eu entendi, eu falei, Deus, é isso. Então, assim, hoje eu sou palestrante, né? Faço palestra nas igrejas, em culto de mulheres, culto de casais. Então, assim, para mim, o Curada para Curar é exatamente isso. É falar assim para ela, chegar para a mulher, para o casal e falar assim, olha, calma. Uhum. Isso daí que você está passando, que você acha que é o fim, não é o fim. Tem jeito, né? Tem jeito, sabe? Tem jeito. É apenas alguns ajustes que Sim. precisa ser feito. Sim. Porque na época que eu havia decidido da separação, o meu pastor chegou assim e falou para mim, qual que é mais fácil? Uhum. Você endireitar e arrumar a estrada que você já conhece, Sim. ou você pegar uma estrada nova que você Nossa. nem sabe o que vai acontecer. Que às vezes pode ser pior Que ainda. pode ser pior ainda. Verdade. E aquilo ficou na minha mente. E ali eu escolhi que valia a pena eu ajustar, eu limpar, tapar os buracos, tapar as certeza, brechas. com E vale certeza. muito a pena. Vale Então, muito o a que eu posso falar, que eu sou curada para curar, é que realmente eu posso falar com propriedade. Que existe, sim, uma vida conjugal, uma vida sexual muito plena, mesmo após um período de dor. Que bom, graças a Então, Deus. isso, para mim, é curada para curar. Com certeza. Então, hoje eu posso chegar com propriedade e falar. Graças a Deus. E as pessoas, eles vão à igreja, como você falou, mas eles estão vivendo ali com uma fachada, né? Sim. Eles estão se enganando. Sim. Quando vem pessoas falando para mim que, eu quero me separar, quero divorciar, primeiramente eu pergunto, você acredita na Bíblia? Acredito. Acredita que é a palavra do Senhor? Acredito. Então, é melhor você jogar fora a sua Bíblia. Rasga ela, porque ela não está servindo nada para a sua vida. Sim. Né? Porque nós pregamos sobre um Deus que cura, um Deus que restaura casamento, que restaura lares. Mas quando está na nossa vez, a gente fala, não, mas na minha vida ele não vai fazer isso. Ele faz na vida dos outros, mas na minha vida ele não é capaz de restaurar o meu casamento, né? Sim. Então, você, como você falou, você tem propriedade para falar porque você passou por aquilo. Sim. E claro que é mais fácil ouvir uma pessoa que passou por aquilo do que uma pessoa que nunca passou, né? Sim. Da mesma maneira que o livro que eu escrevi sobre depressão, eu tive depressão, eu conto como eu venci a depressão através da minha fé em Deus, através de Deus sendo meu psicólogo, meu médico. Sim. E as pessoas, às vezes, gostam de ouvir porque elas falam, bom, ela sabe o que a gente está passando, né? Mas há coisas que nós não precisamos passar para saber, né? Por exemplo, saber que Deus ele é capaz de restaurar qualquer lar, qualquer casamento. E quando nós nos dizemos cristãos, nós temos que tomar posse disso. Nós temos que viver isso. Porque é muito fácil, né, viver uma vida de fachada, né? Sim. Só ir à igreja não resolve nenhum problema, nenhum casamento. Sim. Então, graças a Deus que além de tudo que aconteceu na sua vida, você tomou uma posição também de viver realmente o evangelho, de viver realmente Jesus, porque senão ia continuar do mesmo jeito. Exato. Né? Ia passar um tempo, vocês iam ficar bem e tal. Não é só o seu curso de sexóloga que te deu, como se diz, ferramentas. Sim. Né? Mas você pegou tudo isso, conhecimento humano, e você colocou também, primeiramente, Jesus na frente no seu casamento, né? Isso é o diferencial. É, né? O diferencial. Porque eu falo. Nem todo mundo vai ter acesso a ter um curso, a fazer uma terapia, sim, né? Sim. Mas ela tem que tomar posse de verdade de uma vida plena com Deus. Tem. Né? É sair realmente do engano. Exatamente. Né? Porque eu vejo que existem muitos casais dentro da igreja,
que eles acham, né, assim como eu vivi, eu vou lá na igreja, ninguém vai perceber, posso enganar o pastor, posso enganar o líder, posso enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Não. Então, assim, é um engano para eles mesmos, Com porque certeza. é como se fosse aquele cartão de crédito, né? Você vai passando todos os dias, mas uma uma hora a bomba vai estourar. vai estourar e aquela fatura gigantesca vem para você. E Então, pior assim, que prejudica os filhos, né? sim. Os filhos são os que mais sofrem Exatamente, tudo isso, né? exatamente. Mas graças a Deus, né, que tudo isso passou e hoje você tem sido um instrumento grandioso nas mãos do Senhor. E quais são as maiores dificuldades, então, que você observa entre os casais, né, que diz respeito à intimidade, sexualidade? Como que você ajuda esses casais a superar essas dificuldades? Olha, a maior dificuldade que eu vejo não é nem a questão sexual. A maior dificuldade é a comunicação. É a comunicação. Porque, assim, quando chega um casal ou uma mulher para a terapia, a última coisa que eu trabalho é a questão do sexo. Sim. A última coisa, porque eu sempre falo que o sexo é a celebração, né, daquele casal. Então, o sexo tem que ser a celebração. Sim. Mas como que você vai celebrar ali na cama, sendo que você não tem nenhum motivo? Sim. Então, assim, a comunicação é o maior desafio. Porque, assim, os casais hoje em dia, eles conversam sobre tudo. Sobre contas, sobre filhos, sobre isso, sobre aquilo. Mas eles não conversam sobre eles. Quem dirá conversar sobre o sexo? Verdade. Então, assim, quando a gente mostra essa importância, né, da comunicação, sabe, de ter aquele momento, porque tem muita gente que pensa, mas não precisa ter esse momento de casal, a gente já está casado, já vive, já dorme junto. Há muitos anos. Há muitos anos, mas a partir do momento que esse casal entende que aquele momentinho ali, eu falo, gente, não precisa ser, nossa, todos os dias ser aquele jantar, aquela coisa. Não. Às vezes, 15, 10 minutinhos que você tira ali para conversar sobre o casal. Verdade. Já faz toda a diferença diariamente. Olha, como que você está? Sabe? Como que você não está? Porque alinha as expectativas. Porque, assim, às vezes o homem está frustrado, a mulher está frustrada e os dois não conversam, não sentam para resolver. A gente sabe que aquilo ali, um assunto mal resolvido dentro do casamento, ele não desaparece. Não, vai virando uma bola de neve, Exatamente, ele cresce cada vez mais. Então, assim, a comunicação, quando o casal ele está alinhado na comunicação, sabe exatamente o que um e o que o outro quer, o que um e o que o outro deseja, as outras coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. Com certeza. É que nem eu falo, na questão do sexo mesmo. Semana retrasada, né, eu atendi um casal e eu perguntei para eles, vocês conversam sobre sexo? Aí eles me responderam assim, nós não temos intimidade suficiente para conversar sobre sexo. Uau. Aí eu perguntei, mas como que você, sendo uma só carne, não vai ter intimidade com a sua própria carne? Exatamente. Aí eles ficaram pensando. Aí eu passei a tarefa lá para eles, de ter esse momento diariamente, porque não tinha. E é assim, um casal sem filhos, casados há menos de 2 anos. Uau. Então, tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo. Eu falei, precisa alinhar agora, porque depois... E assim, e quando eles descobriram, né, que, nossa, é a comunicação, sabe, alinhar as expectativas, porque a expectativa do homem às vezes está lá em cima, da mulher está lá em cima. Nós temos expectativas diferentes, né? Exato, nós somos seres diferentes, né, com criações diferentes, então a gente precisa alinhar. E eu perguntei isso para eles, e eles falaram não. E a maioria dos casais em atendimento não conversam. Já pensou? Sobre não coisinhas mínimas, assim. Sobre coisinhas mínimas. Sabe? Então, assim, o casal, ele precisa dessa conexão. Ele precisa alinhar, sabe? O homem, ele precisa saber o que é que excita a mulher dele. Sim. A mulher precisa saber o que excita o homem. E os casais, hoje em dia, não sabem. Não conversam. Não conversam. Aí fica naquela, eu gostaria que ele fizesse isso. Eu gostaria que ela fizesse aquilo, mas... Só fica no pensamento. Só fica no pensamento, aí vem a frustração e esse casal se distancia cada vez mais. É verdade. Então, esse é o maior desafio. É fazer o casal entender que a comunicação é essencial dentro do relacionamento. Em qualquer relacionamento, né? Sim, em qualquer relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos nos comunicando. Exatamente. A comunicação é primordial, né? Primordial. Nossa, sim. Excelente. Bom,
eu queria, antes de nós terminarmos, né? Já Passou tão rápido. Chegando no final, gente. Eu queria saber como que foi o processo de perdoar. Porque eu acho que o perdão também é muito importante num casamento, mas na nossa vida, para nós seguirmos adiante, né? Dentro do nosso relacionamento como casal, às vezes com os pais, com os filhos, mas no seu caso foi com o seu agressor. Sim. Então, como que foi esse processo de perdoar você mesma, mas de perdoar um agressor, sendo que provavelmente ele nunca te pediu perdão, mas nunca. você teve que perdoá-lo? Como que foi esse processo? Olha, foi bem difícil. Foi bem difícil até entender, né, que eu precisava, porque aquela questão da culpa que nós falávamos, né? Quando eu pensava no abuso, eu pensava que era culpa minha. Eu falava, meu Deus, mas como assim? Que eu fiz, o que eu fiz de errado? Será que eu dei alguma coisa a entender? Será que eu dei alguma liberdade a mais, sabe? Então, eu sentia muita culpa. Muita. E quando eu comecei, né, nesse processo em Deus, né, quando eu comecei a passar com a minha psicóloga, e ela foi falando essas coisas para mim. Inclusive, ela era cristã também, bom, né? É cristã. E ela começou a falar, né? Não é culpa sua. Sabe? E ela começou a me mostrar, sabe? Que primeiramente eu tinha que me perdoar. Tinha que me livrar dessa culpa se eu quisesse dar o próximo passo. Sim, livrar desse fardo, né? Livrar desse fardo. Né? Então, assim, foi muito difícil eu entender que eu precisava me perdoar primeiramente. Né? Porque eu me sentia suja, me sentia, assim, a pior mulher do mundo. Nossa. Né? Então, usada, né? A gente se sente muito assim. E quando eu parei e pensei, falei, eu não posso viver assim, dessa maneira, sabe? Para eu poder alcançar as outras coisas na minha vida, eu preciso me perdoar. Eu preciso estar livre comigo mesma. Eu preciso me olhar no espelho e falar, calma, não foi culpa sua. É verdade. Então, ali foi muita oração, sabe? Pedindo para Deus, assim, trabalhar o meu coração, sabe? Eu dei realmente a liberdade, sabe? É aquela questão, né? Jesus, ele bate na porta ali e nós temos que abrir. Então, realmente, eu abri a porta do meu coração e falei, Deus, então, entra, limpa tudo que precisa limpar, arruma a casa. Porque sozinha eu não consigo. Com certeza. E foi onde chegou um momento que eu fui até num encontro da igreja. E ali foi, assim, o ponto crucial. Que ali eu entendi realmente que não foi culpa minha. Que ali eu entendi realmente que eu precisava ser livre. Ali eu entendi realmente que eu precisava, que eu tinha essa... Eu precisava ser feliz. Sim. Né? Porque antes eu pensava nisso. Né? Nós que fomos abusadas, a gente pensa nisso. Nossa, mas eu não tenho esse direito de ser feliz. Então, assim, eu não conseguia enxergar isso, né? Por conta de todas as coisas. Então, ali, Deus ministrou muito forte no meu coração, de que você merece. A questão da identidade, porque a partir do momento que a gente não tem estabelecido essa identidade em Deus, a gente não consegue fazer nada. É verdade. Então, a minha identidade em Deus foi restaurada. Eu me vi como filha, graças realmente. Eu consegui perdoar o meu pai, porque até então, o que eu pensava? É culpa do meu pai o que aconteceu. Porque se ele não tivesse saído de casa, ele não teria dado espaço para outra pessoa entrar e não teria acontecido nada comigo. Verdade. Então, ali eu pude realmente, sabe? E Deus foi ministrando ao meu coração, sabe? E liberei perdão para o meu pai. E, por último, consegui liberar o perdão para o agressor. Que bom. Sabe? Então, assim... E eu falei, porque eu entendi que o perdão não é sobre ele. Não é sobre ele. O perdão era sobre mim. É verdade. Eu precisava me desvincular totalmente. Com certeza. Porque até então, quando eu pensava no abusador, isso me trazia dor. Sim, raiva. Sabe? Me trazia raiva, me trazia nojo. Mas a partir do momento que eu falei, eu não posso mais... deixar que ele tome esse espaço dentro de mim, então foi onde eu liberei o perdão. Graças a Deus. E quando você libera o perdão, você realmente consegue falar e isso não te atinge mais. Por isso que você está aqui falando. Por isso que eu estou aqui. Olha só. E perdoou seu esposo também, né? Das traições. Sim, perdoei. Então, assim, foi uma cura completa em todas as áreas. Daí o coração ficou limpinho para poder entrar todas essas coisas boas que Deus tem dado para você. Exatamente. Graças a Deus.
E hoje, como mãe profissional, quais são os seus maiores objetivos, né? Eu sei que é ajudar outras mulheres, mas Aham. quais são os seus maiores objetivos hoje, assim, na sua carreira, na sua profissão? Fala aí pra gente. Ó, o meu maior objetivo é levar a educação sexual. Porque, assim, eu vejo pela minha experiência, se lá no meu passado lá eu tivesse uma educação sexual dentro da minha casa, muitas coisas não teriam assim acontecido ou não teriam Poderiam ter assim sido evitadas, poderiam né? ter sido evitadas. E assim, e hoje eu vejo que não é culpa da minha mãe, porque Não, ela também não teve sim, uma educação é sexual da verdade. minha avó, É né? verdade. Então, assim, o meu maior objetivo é levar a educação sexual para essas pessoas, tanto Uhum. adolescentes quanto mulheres adultas, né, que estão dentro de casamentos e não sabem nada. Casamentos abusivos, né? Casamentos abusivos. Então, o meu maior objetivo é quebrar todos os mitos, todos os tabus e fazer com que essas pessoas saibam que quando Jesus falou lá, vocês merecem, né, terão uma vida abundante, na relação sexual, isso é incluso também. Inclui. Isso tá junto ali. Não é exceto, né? Exceto relação sexual. Não, não é. Então, assim, então, o meu maior objetivo é ver as mulheres, ver nos olhos das mulheres Com certeza. o brilho, sabe? Ver que elas realmente são felizes, ver que elas realmente têm o prazer ali no casamento, ver que elas realmente são felizes. Esse é o meu maior objetivo, né? Que elas possam entender que elas merecem ter essa vida abundante que Jesus falou que nós teríamos. Que lindo. Esse é o meu maior Que objetivo. bênção. Amém. E para a gente encerrar, né, quero que você deixe aí uma mensagem para as mulheres. Aí você fala olhando para aquela câmera ali. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão passando por traumas, né, dificuldades no casamento delas, que elas ainda não conseguiram buscar ajuda. Né? Dá uma mensagem para elas para que, primeiramente, elas busquem ajuda, mas Sim. fale para elas como elas conseguem fazer isso. Porque tem umas que têm vergonha, né? Sim, sim. Ainda tem os tabus, as dificuldades. A quem elas vão procurar ajuda? A quem elas vão recorrer? Sim, né? sim. Então tem tudo isso. Deixa uma mensagem, então, aí. Bom, a minha mensagem para vocês é: para tudo tem uma solução, para tudo tem um jeito. O que você não pode é estacionar nessa situação, tá? Você precisa procurar ajuda, dar o primeiro passo, porque assim, ninguém pode ser ajudada se não quiser ajuda. Então, o primeiro passo que você precisa é reconhecer que você precisa mudar, tá? Igual, eu gosto de falar sobre a tempestade, né? Quando uma tempestade está chegando, ela nunca chega de repente, ela sempre dá uns sinais, né? Então vem aquele vento forte, o céu começa a escurecer. Então, o que eu quero deixar para vocês? Vejam esses sinais, tá? Identifique quais são os pontos que você precisa mudar. E primeira coisa, mude dentro de você. Tá? Então, se olhe no espelho, vê como que está a sua identidade, vê como que está a situação no seu casamento e dentro de você mesmo. Tá? Então, assim, procure ajuda. Eu estou aqui, tá? Não é à toa que Deus preparou esse tempo. Então, assim, você que precisa de ajuda, saiba que você não está sozinha. Esse é o primeiro ponto. Você não precisa passar por uma tempestade sozinha. Deus deixou aqui as estratégias, deixou tudo para que você possa viver a vida abundante. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é que existe sim uma vida abundante, um casamento feliz. Talvez você esteja num casamento aí que fale, olha, eu não quero mais, para mim já deu. Não, não deu. O Senhor, Ele fala que todos os dias a palavra dEle se renova em nossas vidas. Então, a abundância, o amor, tudo isso pode ser renovado na sua vida, mas tudo isso inicia com um passo seu. A partir do momento que você reconhecer que você precisa de ajuda, pode contar comigo. Amém, verdade. E meninas jovens que podem estar passando por esse período, estão sendo abusadas por uma pessoa próxima ou um desconhecido que seja, a quem elas devem recorrer? O que elas devem fazer? Olha, é bem complicado, né? Porque a menina que está sendo abusada, ela se fecha, ela não confia mais em ninguém. Mas precisa, sabe? Se você tiver
uma mãe, sabe? Uma pessoa assim que você realmente possa falar assim, olha, se eu contar para essa pessoa, ela vai me ajudar? Conte, né? Porque assim, o pior desafio é aquilo que eu falei. Será que vão acreditar em mim? É. Será que não vão falar que eu estou mentindo? Tá inventando, né? Porque o abusador, ele sempre é o bonzinho. Sim, o abusador é sempre aquela pessoa que jamais... Nossa, Uhum. aquele lá, jamais. Tão bonzinho, um homem de Deus, né? Mas, assim, procure. Não sofra sozinha. Existe, sim, solução. Então, procure alguém mais próximo. Procure sua pastora, procure seu pastor, ou sua mãe, ou uma irmã, ou uma amiga. Porque, para mim... Quem me encorajou a falar para minha mãe foi uma amiga de escola. Ah, você contou para ela. Contei para uma amiga de escola e ela me encorajou. Ela falou: você precisa contar para sua mãe. Com certeza. Porque até então eu estava nessa questão. Nossa, mas e agora? E agora? O que eu faço? Será que eu não vou sair de ruim? Será que ela vai pensar que é culpa minha? Sim. Então eu contei para uma amiga minha e ela me encorajou. Então, se você tiver aí uma adolescente, né, uma jovenzinha que está escutando a gente, está passando por isso, mesmo que seja uma amiga de escola, conte. Uma professora. Uma professora, uma diretora. Sim. Aquela pessoa lá que você vê, que você sente a confiança, conte. É verdade. Tem um canal, né, que as pessoas podem fazer uma denúncia também, né? Sim, sim, Eu acho que é 180, alguma coisa assim. E tem, se não me engano, tem o Disque 100. Tem um canal. Então, também, de repente, a pessoa não tem coragem de contar para ninguém. Sim. Mas ela pode procurar uma ajuda, de repente, né? Sim, exatamente. Nesses canais. Procurem no Google, que o Google vai te dizer. Mas não pode guardar isso e deixar isso se prolongar por muito tempo, muitos anos. Porque aí o problema vai agravando e vai ficando cada vez pior. Sim, né? vai. Infelizmente. Que bom ter você aqui e ouvir o seu testemunho. Foi muito gratificante. Ai, amém. Espero que essa palavra, esse testemunho, né, esse podcast chegue em muitos lugares, né, aqui na nossa cidade, na nossa região, no Brasil, que rompa barreiras, que vá para outros países, mas que mulheres que estão passando dificuldades em seus casamentos, em seus lares, ou uma jovenzinha que está escutando a gente agora, que está passando por isso, que elas tenham coragem para fazer como você, né? Buscar ajuda e dizer basta, né? Não quero viver assim, não quero essa vida para mim, eu mereço ser feliz, né? Eu sou amada por Deus, eu não sou culpada, né? Sim. Então, que esse podcast chegue em muitos lugares, esse é meu pedido a Deus, né? No dia de hoje. E eu agradeço a Deus pela instrumentalidade, né, que Ele usou na sua vida, de trazer você aqui para dar esse testemunho, trazer essa história tão incrível para a gente, uma história cheia de traumas, cheia de lutas, mas de tanta resiliência, de tanta transformação, de coragem, de fé e principalmente de superação. Sim, né? sim. Então, graças a Deus pela sua vida. E muito obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui, viu, Jennifer? É um prazer estar aqui compartilhando a minha história. Que bom, e foi um prazer conhecê-la, tá? Deus te abençoe aí nos seus projetos, no seu trabalho, que Ele continue te usando para levar essa palavra para muitas mulheres. Amém. Tá bom? Amém. Gente, esse foi mais um podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que história incrível da Jennifer. Se você está passando por algum problema aí no seu casamento, na sua família, conhece alguém que está precisando de uma ajuda, de uma profissional como ela, nós vamos deixar aí para você na descrição dos vídeos o contato da Jennifer, o Instagram dela, e você pode entrar no Instagram e mandar uma mensagem no direct para falar com a Jennifer, marcar um horário para fazer uma terapia, conversar com ela. Se você estiver aqui na cidade de Bauru, marcar uma consulta com a doutora Jennifer, e tenho certeza que ela vai poder te ajudar muito, tá bom? E espero que essa mensagem que nós passamos aqui nesse podcast nessa tarde, né, possa chegar aí no seu coração e abençoar a sua vida e ajudar a transformar a sua vida também. Um abraço para você, muito obrigada por ter ficado até agora, assistido nosso podcast. Não percam os nossos podcasts, tá? Toda semana
A gente traz aqui uma mulher diferente, com uma história diferente, uma história de vida, de transformação, sempre pensando em você para trazer uma história de transformação também para a sua vida, tá bom? Um abraço, fica com Deus e esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!